Olá! Hoje eu vou apresentar uma análise sobre o artigo Emprego e Distribuição de Renda, para a disciplina de Conjuntura Econômica do curso de pós-graduação em Gestão Empresarial do Instituto Federal de Porto Alegre, que trata das transformações no mercado de trabalho brasileiro entre 2013 e 2013, período conhecido como crescimento com inclusão social. Aqui foi obra do texto para discussão da Unicamp de Campinas, de maio de 2017. O objetivo do estudo tem como proposta dos autores entender como o emprego formal e a renda evoluíram nesse cenário e o que isso nos diz sobre a economia brasileira nesse ciclo, entre os anos de 2004 e 2013. Com foco na ampliação do emprego formal e aumento do poder de compra dos salários neste tipo de emprego, além de políticas públicas focadas na formalização de empreendedores que antes eram irregulares, como o Simples Nacional, e uma maior fiscalização dos órgãos governamentais. Em resumo, as principais tendências do mercado de trabalho no crescimento com inclusão social foram: emprego formal cresceu mais do que o número total de pessoas ocupadas, a taxa de desemprego diminuiu devido à diminuição no ritmo de crescimento do PEA, redução da taxa de participação das pessoas na atividade econômica, a dinâmica demográfica e o adiamento da entrada na atividade econômica alterou a estrutura etária da PEA, ou seja, reduziu a proporção dos mais jovens com implicações para o mercado de trabalho. E o aumento do valor do salário mínimo e ganhos reais nas negociações das categorias profissionais, poder de compra da renda do trabalho e reduziram a dispersão. Com isso, para facilitar o entendimento dos próximos slides, cito abaixo um glossário com as principais siglas utilizadas ao longo do artigo e da apresentação. PEA, que é a população economicamente ativa, PO, população ocupada, PIA, população com idade ativa, PIB, Produto Interno Bruto, CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, e o INPC, Índice Nacional dos Preços do Consumidor, ou seja, inflação. O primeiro assunto, então, é o emprego da RAIS entre 2013 e 2013. Na apresentação, a gente pode ver alguns tópicos, E a análise realizada, diz que nesse período o PIB cresceu cerca de 43,9%, o que dá uma média de 3,7% ao ano. Além disso, houve o crescimento do emprego formal, que subiu 66,4%, chegando a quase 50 milhões de vínculos. Esse crescimento foi o grande destaque da época, mostrando que o salário médio nominal dobrou, ou seja, passou de R$ 985 para mais de R$ 2.100, e descontando a inflação, o poder de compra também aumentou 30,6%. Ou seja, a formalização andou muito mais rápido que a economia propriamente dita, neste período demonstrando que houve uma mudança estrutural significativa no mercado de trabalho. Porém, apesar de todos os avanços, este modelo de inclusão social esbarrou em algumas dificuldades a partir de 2011. Dentre elas foram a forte importação de bens manufaturados que enfraqueceu a indústria, a ausência de estratégia de reindustrialização, esgotamento do boom das commodities e da liquidez internacional. A partir de 2014, o Brasil entra num cenário de crise e fim do ciclo de crescimento com inclusão social.
Assim, temos o segundo capítulo que fala do emprego formal no crescimento acelerado entre 2003 e 2008. Esse foi o período mais intenso. A economia cresceu em média 4,8% ao ano e os empregos formais explodiram em setores como indústria, construção civil e comércio. Só na construção civil, o crescimento do emprego foi de quase 86% e na indústria de transformação, 40%. O que pode ser observado no quadro ao lado, onde demonstra a evolução do emprego formal por setor de cada atividade entre o período de 2003 a 2008. Esses dados eram verificados na RAIS. Mesmo com a valorização do real, que prejudicava as exportações, o consumo interno foi tão forte que manteve a indústria empregando. Já no período de 2008 a 2013, que foi a questão do emprego formal na desaceleração do crescimento, vemos que depois da crise global de 2008, o crescimento do PIB caiu pela metade, foi para 2,6% ao ano. Mesmo assim, o emprego formal continuou crescendo, 4,1% ao ano, segundo a RAIS, demonstrando uma resiliência absurda do mercado de trabalho. Os setores que sustentaram esse crescimento foram os menos expostos à concorrência internacional, as importações, como serviços, construções, educação e saúde privada, e mantiveram seu crescimento sustentado pela demanda interna. Já na indústria de transformação, perdeu força. Passou de um crescimento de 7%, período de 2003 a 2008, ao ano, para apenas 1,9% de 2008 a 2013 ao ano. Porém, outras atividades cresceu expressivamente, gerando 17,8% de emprego somente em 2008, conforme observado na tabela ao lado, que demonstra a evolução do emprego formal conforme subsetores da indústria de transformação entre 2008 a 2013. E quem eram, esses empregos formais? Os autores classificaram os empregos em 4 categorias com base no salário médio em 2013. A maioria, mais de 76%, estava nas categorias C e D, conforme observado na tabela, que são os empregos com salários abaixo da média. Em números, a categoria D concentrava 50% dos vínculos e pagava, em média, menos de 2 salários mínimos. Apenas 10% dos empregos estavam na categoria A, com salário médio acima de 8 salários mínimos. Mesmo com a formalização e aumento dos salários, a desigualdade ainda era grande. Em 2013, o desvio padrão dos salários era 57% maior que a média. Em 2013, ainda eram 42% maior. E um dado curioso: quase 70% dos trabalhadores formais ganhavam menos que a média. Isso mostra que a distribuição é muito assimétrica, puxada por poucos salários altos. Além disso, o que impulsionou a formalização? Foram 3 fatores principais. Primeiro, o aumento real do salário mínimo, que puxou para cima os salários mais baixos. Segundo, o incentivo à formalização via políticas públicas como o Simples Nacional. E, em terceiro lugar, a expansão da demanda interna. Mesmo com as importações crescendo, o consumo gerou bastante economia. E, por fim, concluímos então que entre 2013 e 2013, o Brasil viveu um ciclo virtuoso de inclusão via mercado de trabalho. Mais empregos formais, aumento do salário real e redução, ainda que modesta, da desigualdade. Só que a estrutura continuou desigual, com muita gente em empregos de baixa remuneração
E para esse modelo continuar, seria preciso reindustrializar, aumentar produtividade e reduzir a dependência externa. O crescimento com inclusão foi real, mas também frágil. Muito obrigada.